Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre a tabela verdade e a simbologia, dos seus operadores e os símbolos de conectividade. Nesse momento apresento a tabela a qual disponibilizei, a qual, se decorada, ajuda na forma que funciona, mas naturalmente na avaliação vai ser possível olhar, Não haverá problema algum. Como funciona, Qual é a precedência? A precedência é quando nós não temos parênteses na fórmula indicando o que devemos resolver primeiro. O till tem a maior precedência, a maior importância. Depois nós temos o e, que é o conjunção, e depois nós temos o ou. Depois nós temos o ou, que é o disjunção. Nós temos o operador de condicionalidade, que é o condicional, e nós temos o bicondicional. Eu costumo dizer que, naturalmente, o till é o que é o de negação, do nosso português. Eu costumo dizer que eu uso o Excel para explicar a solução das fórmulas. O till é a negação, o circunflexo é a conjunção, o V em letra minúscula, eu costumo dizer que é a disjunção, a seta com a ponta só é a condicional e a seta com duas pontas é a bicondicional. Então, essa é a precedência na solução dos exercícios quando nós não tivermos os parênteses para nos ajudar, nos auxiliar por onde devemos começar. Vou apresentar agora o exercício ao qual levou a uma pergunta, Professor, o que devemos fazer, qual é a precedência para a resolução quando não tem parênteses? Quando você já está acostumado a resolver, você coloca o olho e você sabe de onde deve começar. A minha resposta foi que começa da esquerda para a direita, neste caso sempre. E por que eu devo começar da esquerda para a direita neste caso? Primeiro, se eu olhar a seta de bicondicionalidade, eu geralmente vou ter duas coisas que precisam ser resolvidas antes. Devo fazer a bicondicionalidade ou a condicionalidade. Então, o que precisa ser resolvido entre o bicondicional com a negação de ser? Se eu fosse fazer assim, estaria errado. Por quê? Porque há uma precedência, e a precedência é primeiro a negação. Então, faria a negação, que é o que a gente sempre fez, separando em blocos e fazendo a negação. A segunda coisa é que a segunda importância de precedência é o e, que aqui está um V maior, eu costumo dizer que é o circunflexo, um circunflexo maior, grande. Então, ou um triângulo, então esse é o V, esse é o E de conjunção. Então nós temos a negação, depois nós temos o E de conjunção. Essa é a precedência na resolução dos problemas, certo? Eu comentei e disse, começamos da esquerda para a direita. Mas por quê? Porque temos perguntei se havia, temos um E? Temos um E, então começa a resolver o E, depois ou, e daí depois você vai para os outros. Nós temos o condicional e o bicondicional, certo? É necessário explicar, sim, é necessário explicar de forma mais clara, então por isso a gravação do vídeo para explicar a precedência, Já que naturalmente no decorrer da vida de programadores, desenvolvedores, e depende do caminho que vão seguir, aparecerão muitos e muitos problemas desse tipo para resolver, ainda mais se forem trabalhar com a eletrônica, com portas lógicas. Então é necessário entender a precedência. Depois que você pega o jeito, naturalmente você já sabe por onde tem que começar. Mas é necessário explicar nesse início que a precedência sim é primeiro a negação, depois você tem a conjunção, depois a disjunção, depois você tem a condição e depois você tem a bicondicionalidade. Essa é a precedência de cima para baixo de importância. Vou apresentar agora um exercício que tem parênteses.
e a forma que nós o resolvemos, né? Esse é um exercício interessante para apresentar, porque ele tem duas fórmulas separadas por parênteses e tem uma condicionalidade no meio. Então, é uma condicionalidade entre as duas, né? Então, primeiro nós vamos resolver os que está entre parênteses, sabendo que a condicionalidade ou a bicondicionalidade tem duas coisas que precisam ser resolvidas antes de nós fazermos a condicionalidade ou a bicondicionalidade. Como eu monto a tabela, né? Então vamos ver como eu monto a tabela antes de fazer o exercício por completo. Quantas proposições eu tenho? Eu tenho P e tenho Q e tenho R. Então eu tenho 3 proposições. Por isso que aqui eu tenho 2 elevado a 3. 2 é a base binária, 3 é a quantidade de proposições. Isso me dá 8. A minha tabela vai ter 8 linhas. Em segundo, como eu distribuo os verdadeiros e falsos. Então, se eu tenho 8, eu divido por 2, né? Então, vou ter que dividir meio a meio. Então, vai ficar 4 verdadeiros e 4 falsos. Depois, eu pego 4 e divido por 2. Então, vai ficar 2 verdadeiros e 2 falsos. E sobrou mais uma ainda. Eu pego 2 e divido por 2, que vai dar 1, que dá a última coluna que eu tenho que preencher. Vai ficar um verdadeiro e um falso. A outra forma que eu expliquei como nós montamos é 2 elevado à quantidade de proposições, que nesse caso é 3, menos o número da coluna que eu quero preencher. Então vai ficar 2 elevado a 2, a primeira coluna vai ser preenchida com 4 verdadeiros e 4 falsos. Uma outra forma de pensar para montar a tabela verdade. A formação, né, digamos assim, o preenchimento de V's e F's, ou 1 e 0, ou T de true em inglês e F de false. Como nós montamos, né, só vou repetir aqui, então a gente sempre montou fazendo as negações. Então primeiro, nesse caso estão entre parênteses, mas sempre fizemos as negações primeiro, e depois nós fizemos sim a bicondicionalidade. A resposta está aqui. Segunda parte, nós fizemos a negação do R também, a precedência, maior precedência, e depois repetimos o P e fizemos a condicionalidade. P é condicional com negação de R. Então, essa é a solução, né? Primeiro separado de cada parte da fórmula, né? De cada fórmula em separado. Depois nós fizemos a fórmula por completo, porque resolvemos primeiro isso, que está aqui, depois resolvemos isto, que está aqui. Agora vamos resolver o resultado das duas como a condicionalidade. Então aqui é a resposta da condicionalidade da solução da primeira parte com a solução da segunda parte. Então veja, respeitamos as precedências, né, e as importâncias, e naturalmente aqui facilita porque tem os parênteses, né, para ajudar que primeiro resolvemos entre os parênteses, né. Se fôssemos resolver assim, naturalmente teríamos que saber as precedências, né? Nesse caso, então a gente sabe que primeiro é a negação, depois nós fazemos o e ou se houver, não há, e depois nós fazemos a condicionalidade. Deixa eu só botar mais um traço aqui para não achar que as setas são diferentes. Uma condicionalidade e depois a bicondicionalidade. Então essa é a precedência. Só que nesse caso nós teríamos aqui P condicional com negação de R, e sobraria aqui uma negação de Q, daí o resultado já seria outro. Vamos voltar ao original que foi proposto, que é tendo os parênteses separando a fórmula de forma coerente. Certo? Espero ter esclarecido a utilização por quando tem parênteses, e quando não tem parênteses, qual é a precedência que deve ser levada em consideração. Naturalmente, eu falei para esta fórmula que nós faríamos da esquerda para a direita, né? Porque se você for pensar, a bicondicionalidade sempre vai estar no final, né? No final, sempre para resolver ou uma fórmula pequena ou a fórmula toda por completo.
né? A condicionalidade também, ela resolve a fórmula pequena dentro dos parênteses ou a fórmula toda, né? Depois de você montar os dois extremos. É só observar nos exemplos. Né? Então, resolvemos aqui a negação do C, que se encontra aqui. E resolvemos A com E, que se encontra aqui. E depois sim, resolvemos A com E, bicondicional, negação de C, e a resposta é esta daqui. Está correta? Testada? Espero ter esclarecido, né, sobre a precedência. Naturalmente, com o passar do tempo, quando vocês forem resolvendo, verão que isso fica automático, né? Você já pega o jeito e a forma que precisa ser feita. Tá? Obrigado a todos que assistiram a esta videoaula até aqui, né? Espero ter esclarecido e deixado, né, de forma mais nítida que nós temos ali sim a precedência, há uma precedência, né? Naturalmente, com experiência e passar do tempo, você já não para pensar na solução, olha para a fórmula e daí sim você analisa, então tem que começar a resolver, se diz começa daqui, começa dali. Mas é necessário sim explicarmos a precedência dos operadores e dos conectivos. Né? Então, para finalizar, na ordem de importância, né? A negação primeiro, a conjunção que é o e, depois o ou, depois o condicional e depois o bicondicional. Essa é a ordem de precedência. Existem outros operadores, nós não vamos trabalhar com outros operadores, nós não vamos nos aprofundar em álgebra de Boolean no nível que se fosse necessário teríamos uma única disciplina só para álgebra booleana, e esse não é o caso. Né? O nosso caso é explicar a parte básica de como funciona, né, a matemática computacional, nesse caso a álgebra booleana, né, para nós entendermos como o computador trabalha. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até uma próxima videoaula.